Gente, vamos me apresentar, né? Eu não... Mal educada, né? Para quem não me conhece, eu sou a Michele. Sou líder do Ministério Papo do Alto. Ministério que está organizando tudo isso. Mas não sou só eu, existe toda uma galera por trás do nosso ministério. Uma galera levantada por Deus, assim, para estar coordenando a juventude da nossa igreja. E para honra e glória do Senhor, como o Eric falou, a gente está vivendo um novo tempo na presença do Senhor. Estamos realmente vivendo o extraordinário na presença dEle. E, mais uma vez, uma oportunidade para estar ministrando a palavra. E aí eu tenho um combinado. Toda a minha ministração eu faço isso. Toda não, eu fiz uma vez só, eu acho. Mas é para eu conseguir ter um diálogo melhor com vocês, sabe? Porque eu sou meio que professora, aí eu gosto de ouvir vocês, eu gosto de interagir. Então a gente vai fazer o seguinte. Para eu saber que vocês estão entendendo a minha ministração, quando eu falar, vocês estão ligados? Vocês vão bater 2 vezes palma, beleza? Minha galera, vamos ajudar para eles entenderem? Vocês estão ligados? Isso, perfeito. Vamos mais uma vez para ficar sincronizado. Vocês estão ligados? Perfeito. Então, no meio da ministração, do nada, eu vou fazer isso e vocês têm que bater palma. Só para a gente conseguir estar na mesma linha de raciocínio. E como a ministração, ela é um pouco assim... Na verdade, o Kaique falou isso ontem. O Evangelho do Senhor, ele precisa trazer constrangimento para nós. Não sou eu, tá? É a ministração que é assim. Então, quando eu estiver batendo muito em vocês, ou a ministração estiver batendo muito, trazendo constrangimento, vocês vão falar assim, eu amo a Michele. Tá bom? Vocês amam a Michele? Só a galera lá atrás que me ama. Legal. Então, eu vou perguntar, vocês amam a Michele? Isso. Aí vocês vão falar isso, beleza? Posso contar com vocês? Amém. Vamos iniciar, então, a nossa ministração. Hoje a gente vai falar... O tema da minha ministração é... Até onde vai o seu sim? E uma coisa muito interessante, que eu achei extraordinário demais, porque nosso Deus é muito bom, é que a ministração do Kaique e aí a ministração do Ex casou demais com a minha ministração. E para fato de curiosidade de vocês, as nossas ministrações, a do Fred também, são temas livres. Então a gente não teve tema estabelecido, a gente só fluiu no Espírito Santo. E casou muito bem. Então vai ser bem legal a gente conversar hoje mais um pouquinho sobre o que o Senhor está falando aos nossos corações. Então, o tema é até onde vai o seu sim? Até onde vai o meu sim? Então, ontem nós iniciamos a nossa conferência com o Kaique ministrando a palavra. E a pergunta que ele fez é se nós realmente conhecemos o Verbo. Será que nós realmente conhecemos Jesus? Ou só ouvimos falar dele? E aí ele trouxe uma reflexão, ele destrinchou a forma como nós conhecemos ao nosso Senhor intelectualmente, ou seja, nós conhecemos pela Bíblia, nós conhecemos pelas mídias, nós conhecemos pelo YouTube, por pregações, podcasts, mas será que nós realmente conhecemos o nosso Cristo pelo nosso coração? Será que realmente nós sabemos quem Ele é de verdade? Nós vivenciamos Jesus de verdade? Então... nós não somente sabemos quem Ele é, somente conhecemos as histórias sobre Jesus, ou versículos, frequentamos as igrejas, ou aprendemos linguagem cristã, mas realmente conhecemos ao nosso Senhor de vivenciar isso com Ele? Será que existe relacionamento de verdade, intimidade? Será que nós realmente estamos nos colocando à disposição para permitir que o Senhor transforme a nossa forma como nós vivemos? Será que nós estamos nos permitindo ser moldados e transformados por Ele? E aí eu fiquei pensando ontem sobre a ministração do Kaique. Eu falei, mano, extraordinário. Porque uma das coisas mais perigosas da nossa caminhada cristã é nós nos acostumarmos com aquilo que é santo. E acreditarmos que é a mesma coisa que intimidade. Porque
o que é santo é precioso. E nós às vezes esquecemos de tanto que nós aprendemos sobre Cristo na Bíblia ou com pessoas, e nós esquecemos de viver a intimidade com Ele. Nós esquecemos de praticar aquilo que nós estamos aprendendo. Então nós nos esquecemos do relacionamento com o Senhor. Então nós sabemos cantar sobre Jesus, nós sabemos falar sobre Jesus, nós sabemos dizer que nós pertencemos a Ele, sabemos responder constantemente perguntas bíblicas sobre Ele, mas será que realmente conhecer informações a respeito de alguém não significa necessariamente conhecer essa pessoa de verdade? Certo? Eu posso, por exemplo, o Eric, que acabou de ministrar, eu sei que ele é esposo, eu sei que ele é líder de ministério, mas eu realmente conheço o caráter dele? Eu conheço ele intimamente? Então é possível saber muita coisa de uma pessoa e nunca ter se relacionado com ela de verdade. Nós podemos conhecer a história do Senhor, aquilo que Ele fez, as características dEle, acompanhar tudo o que é dito a respeito dEle, e ainda assim nunca termos nos sentado à mesa com Ele. Então, da mesma forma, existe uma diferença entre saber conhecer sobre Deus, saber coisas sobre Deus e realmente conhecer a Ele. E aí, nas minhas ministrações, eu sempre gosto de trazer livros, para trazer mais embasamento bibliográfico, para trazer embasamento bíblico também. E esse cara, o Tozer, ele escreveu um livro chamado Em Busca de Deus. E ele fala sobre conceitos de pessoas a respeito de Deus. Então, as pessoas, elas admitem a existência de Deus, até dominam certa linguagem bíblica, elas conseguem falar teologicamente, mas elas nunca experimentaram de verdade um conhecimento pessoal e profundo daquela pessoa que eles falam. Eles falam sobre o Evangelho, mas eles nunca vivenciaram uma intimidade realmente com Ele. Ou seja, eles não vivenciam aquilo que eles estão pregando. Então, a Bíblia, ela não apresenta a Deus simplesmente como uma ideia a ser estudada. Mas a Bíblia apresenta a Deus como uma pessoa viva que pode ser conhecida. E se ontem, através da ministração do Kaique, nós fomos confrontados sobre conhecer a Deus, hoje eu queria dar continuidade a essa pergunta, porque se realmente eu começo a conhecer a Jesus, alguma coisa dentro de mim, ela precisa ser transformada e mudada. Eu não posso encontrar o Deus vivo e permanecer do jeito que eu estou, porque eu sou totalmente falha, eu sou totalmente pecadora. Então o meu caráter, ele precisa ser transformado e moldado. Eu preciso começar a contemplar a santidade do Senhor, entender a bondade dEle, receber a palavra dEle, mas eu não posso permanecer absolutamente igual. Eu preciso ser transformado pela palavra. Então, a pergunta do Kaique ontem era se nós reconhecemos, nós conhecemos realmente Jesus. Mas hoje eu pergunto, se nós conhecemos a Jesus, até onde nós estamos dispostos a obedecê-lo? Até onde nós estamos dispostos a dizer sim para Ele? Porque nós gostamos muito de dizer sim para Deus, principalmente se esse sim é genérico. Nós cantamos, eis-me aqui, pode me usar, eu pertenço a Ti, tudo que sou é Teu. E eu não estou dizendo que cantar isso ou falar isso é errado ou estar mentindo, mas muitas vezes nós falamos isso genericamente. E aí quando Deus pega essa frase que nós falamos genericamente e transforma em algo que é específico, em que Ele te encaminha para cumprir com o propósito, você diz não. E aí onde está o sim que você disse lá atrás? Não estamos dispostos. Então nós dizemos, Senhor, eu te entrego a minha vida. E aí Ele começa a percorrer todos os cômodos da sua vida. Ah, então entrega os seus planos para mim. Aí você fala, sim, eu entrego, Senhor. Ah, entrega seu futuro para mim. Sim, Senhor, eu entrego para você. Entrega os seus relacionamentos para mim, filha. Ah, Senhor, mas será que a gente não consegue conversar sobre isso? Entrega seu orgulho. Senhor, eu acho que eu não consigo fazer isso. E essa mágoa que você tem alimentado, entrega ela para mim. Mas, Senhor,
Você sabe o que eles fizeram comigo. Senhor, eu até te entregaria aquele hábito, mas depois a gente resolve isso. Depois eu entrego essas amarras que têm aprisionado meu coração. Eu ainda não estou pronta para tirar isso do meu coração. Então, de repente, nós descobrimos que aquilo que nós chamávamos de entrega total, talvez tivesse algumas áreas restritas. Então, nós não temos dificuldade de dizer tudo é teu. Mas enquanto o tudo permanece abstrato, aí a gente deixa de entregar. E é nesse ponto que eu quero entrar no nosso versículo tema, que é Ezequiel. Na verdade, Ezequiel 2 e 3. Em que Ezequiel, ele é chamado, ele é convocado pelo Senhor, ele é comissado pelo Senhor para fazer uma missão extremamente difícil, que era pregar o evangelho para o povo de Israel. E ele seria enviado à casa de Israel, que pelo próprio Senhor era designado como um povo rebelde, um povo obstinado, um povo duro de coração. Mas Deus não promete para Ezequiel que ele tinha uma missão confortável, uma missão que seria fácil, uma multidão que era receptiva, um ministério onde todos ouviriam ele e seguiriam as ordens que ele desse. Não, ele não falou isso, pelo contrário. Desde o começo, Deus deixou claro que ele seria rejeitado, que eles não iriam ouvir a mensagem porque era um povo que estava longe da presença de Deus, um povo que não seguia as ordenanças, um povo que era totalmente desobedientes. Aí eu queria que vocês abrissem lá em Ezequiel 3:1. Quem achou, fala achei. Quem não achou, fala misericórdia. Misericórdia ainda? Amém? Ainda me disse: filho do homem, coma o que está aí diante de você. Coma esse rolo e depois vá falar à casa de Israel. Então, antes de ele ir confrontar o povo de Israel, ele precisava ser capacitado pela palavra do Senhor. Então, o que o Senhor fez? Ele falou assim: Ezequiel, coma deste rolo, que é o que você precisa para você ir até eles e falar as minhas palavras. E esse rolo, gente, era as leis do Senhor, as diretrizes que o povo de Israel tinha que seguir. Então, Ezequiel, ele deveria comer a palavra antes de proclamar ela. E talvez essa seja uma das grandes necessidades da nossa geração. Nós queremos ser usados, nós queremos falar, nós queremos fazer a diferença, nós queremos levar a verdade, nós queremos que as pessoas sejam libertas por aquilo que nós anunciamos. Mas antes de Deus colocar uma palavra em nossa boca, ela deseja que essa palavra ela se adentre dentro de nós, que essa palavra ela venha trazer um renovo para os nossos corações, que nós sejamos moldados, que nós conheçamos a palavra. Porque como iremos proclamar algo que nós não conhecemos? Então, antes da proclamação, vem a assimilação. Antes da missão, antes dele ter que cumprir aquela missão, ele teve que se render ao Senhor. Antes de Deus trabalhar através da vida de Ezequiel, ele teve que trabalhar em Ezequiel, para que ele pudesse ser moldado e transformado, e assim pudesse ir até Israel e proclamar o evangelho. E aí que nasce a pergunta dessa mensagem: até onde vai o seu sim? Porque conhecer verdadeiramente ao Senhor nos conduz à rendição. Nós precisamos nos render a Ele, render ao evangelho, para que nós possamos realmente conhecer a Ele. E o Senhor não nos chama somente para fazermos alguma coisa para Ele, mas Ele realmente nos chama para nós pertencermos inteiramente para Ele. Por isso, nosso sim, ele não pode alcançar apenas áreas confortáveis da nossa vida.
ele precisa alcançar também aquilo que gostaríamos de preservar para nós mesmos. Porque é muito fácil, acho que o Kaique até falou ontem, é muito fácil nós preservarmos coisas fúteis da nossa vida, porque nós não queremos deixar que Deus molde, porque nós sabemos que será um difícil. Então, Deus pode trabalhar em mim da minha cintura para cima, mas da minha cintura para baixo, Deus não pode mexer. Ele não pode mexer nisso. Então, nós temos essa dificuldade de permitir que o Senhor ele venha moldar tudo em nós. E talvez nós tenhamos falado tanto sobre propósito, sobre chamado, sobre nós começarmos a nos relacionar com a vontade de Deus. Mas se realmente iremos querer fazer isso, nós precisamos permitir que Ele mude tudo em nós. Precisamos ser transformados por Ele. E às vezes nós nos preocupamos tanto em saber qual é o nosso ministério, qual é o propósito que o Senhor tem para a nossa vida, qual a nossa profissão que devemos seguir, ou como a nossa profissão irá, como nós podemos utilizar a nossa profissão para falar sobre o Evangelho. Mas a gente se esquece que antes do propósito, antes de irmos, nós precisamos mudar o que nós somos agora para irmos. E o problema é esse, que quando queremos saber tudo aquilo que Deus quer fazer através de nós, nós não demonstramos disposição para aquilo que Ele quer fazer em nós. Porque nós sabemos que vai ser um processo difícil, porque nós temos medo, porque nós não conseguimos realmente confiar no nosso Senhor. Então, antes do púlpito existe o coração. Antes do envio existe transformação. Antes da boca de Ezequiel proclamar a palavra, falar sobre o Evangelho, o seu interior precisava receber ela primeiro. E talvez o nosso problema não seja que Deus tenha parado de levantar pessoas, parado de levantar comissionados, mas Ele continua chamando. Mas Ele procura homens e mulheres que realmente estão disponíveis. Homens e mulheres que realmente querem ser usados, mas também transformados por Ele. Então Deus continua levantando sim jovens para carregar sua verdade em uma geração que está totalmente confusa. Mas para isso nós precisamos dizer, eis-me aqui. Mas a gente precisa largar mão de coisas que não são da vontade do Senhor para a nossa vida. Então hoje, a nossa pergunta é se nós realmente desejamos ser usados por Deus. Será que ainda tem coisas no nosso interior, ações, trejeitos que nós não queremos deixar que o Senhor molde por medo ou até por desobediência a Ele mesmo? Certo? Vocês estão entendendo? Vocês estão ligados? Tinha alguém pescando aí, hein? Vocês estão ligados? Beleza, vamos lá. Então, antes de levantar a palavra, Ezequiel precisou ser confrontado por ela. Vamos lá, Ezequiel 2:8. Abre aí na sua Bíblia. Quem achou, fala achei. Quem não achou, fala misericórdia. Quem não procurou, fala me perdoa. Vai, não peques mais. Amém? Então, vamos lá. Hoje, você, filho do homem, ouça o que eu te digo. Não seja rebelde como essa gente. Abra a boca e coma o que eu vou lhe dar. Então, antes de Ezequiel confrontar a rebeldia de Israel, Deus, ele confrontar a possibilidade de Ezequiel se contaminar com a rebeldia de Israel. Porque ele fala, é como se ele falasse assim, você vai falar para um povo que é rebelde, mas você não pode se misturar com eles, você precisa permanecer na minha palavra, você precisa permanecer obediente a mim. E eles poderão rejeitar a minha palavra, mas você precisa permanecer nela. E isso é muito sério para nós,
Porque é muito fácil nós nos identificarmos com os padrões do mundo, porque nós somos falhos. É muito fácil nós nos assemelharmos com os pecados dos outros. E isso contaminar o nosso coração. Porque há algo no mundo que tenta chamar a nossa atenção o tempo todo. Porque eles querem nos distanciar da palavra do Senhor, querem nos distanciar do caminho dele. Então é fácil olhar para a nossa geração e dizer que ela precisa de santidade, mas que precisa orar mais, que precisa conhecer mais a Bíblia, que precisa abandonar o pecado, que precisa ter mais compromisso com Deus, sendo que nós não seguimos isso. Como vamos falar para uma geração que ela precisa de santidade, sendo que nós não vivenciamos isso dentro de nós, dentro da nossa intimidade com o Senhor? Porque é muito fácil a gente apontar os pecados das pessoas, apontar que elas precisam se arrepender, mas nós, no nosso interior, no nosso íntimo com o Senhor, a gente tem pecados de estimação que nós não conseguimos deixar de lado. Então, o Evangelho, a palavra do Senhor, ela precisa servir de espelho para nós. Nós precisamos nos arrepender primeiro. E ao chegar a falar sobre o Evangelho, a gente vai ter embasamento do porquê elas precisam se arrepender. Então, a palavra do Senhor, ela precisava interferir na vida de Ezequiel, mudar a vida dele, transformar a vida dele para que ele pudesse ir até Israel e fazer com que eles entendessem no ponto em que eles estavam. Eles estavam totalmente distanciados do Senhor por conta da rebeldia deles. Agora lá em Ezequiel 3:10. Ainda me disse mais: Filho do homem, guarde em seu coração todas as minhas palavras que eu lhe falar, e ouça-as com muita atenção. Então a palavra não poderia simplesmente passar pelos ouvidos de Ezequiel. Ela deveria chegar ao coração dele. Outro autor que eu trouxe para cá, ele fala justamente sobre essa assimilação à palavra. Ezequiel, ele não era simplesmente um mensageiro mecânico que receberia uma informação e iria repetir ela para um povo. Aquilo que Deus dizia deveria entrar nele e ser digerido, ser assimilado, ser moldado. O próprio profeta, antes que ele levantasse para falar ao povo. Isso me fez pensar que talvez uma das grandes crises das nossas gerações não seja necessariamente a falta do acesso à palavra, mas como poucas outras gerações tiveram, nós temos acesso à palavra física, nós temos acesso à palavra online, nós temos palavra em áudio, livro, nós temos podcasts, ministrações em YouTube que falam sobre o Senhor, que falam sobre a palavra. A palavra está disponível o tempo todo para nós, mas a pergunta não é somente quanto da Bíblia entrou na nossa mente, mas quanto da palavra nós permitimos que governe o nosso coração. Será que é a palavra de Deus que tem governado os nossos corações realmente? Porque nós podemos saber que precisamos perdoar e continuar alimentando raízes de amargura que afetam o nosso relacionamento com o nosso próximo. Nós podemos saber o que a Bíblia ensina sobre santidade e continuar negociando com aquilo que alimenta a nossa carne. Nós podemos continuar lendo textos sobre ansiedade e ainda viver como se tudo dependesse de nós, não entregar aos pés da cruz. Nós podemos falar sobre o senhorio do Senhor, mas não deixar que Ele governe a nossa vida, ou áreas específicas das nossas vidas. E tem um outro livro, O Discípulo Radical, do John Stott, que fala que nós temos a tendência de escolher áreas das quais nós não estamos dispostos a nos comprometer e evitar justamente aquelas que nós temos o compromisso que custará mais. Ou seja, nós negociamos com o Senhor até onde Ele vai interferir na nossa vida. Em que áreas Ele vai interferir na nossa vida. Como se a gente pudesse controlar o Senhor. Isso nos confronta porque muitas vezes nós queremos seguir Jesus mantendo esse direito de veto, de Senhor, você só pode fazer isso, como se a gente fosse maior que Ele.
em Lucas 6,46 fala assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Nós sabemos quem é o Senhor, mas nós não reconhecemos o senhorio dele sobre nós. Nós não reconhecemos que ele é Deus soberano, que nós somos criaturas dele, que ele governa sobre nós e que nós não colocamos limites até onde ele possa agir em nossas vidas. É claro que o Senhor, ele coloca o livre-arbítrio para que nós escolhemos, mas a partir do momento em que nós escolhemos seguir a Cristo, nós precisamos permitir que ele governe toda a nossa vida. Porque qual é o sentido de você aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas aí a partir disso você vai fazer o quê? Ele não vai poder governar em você. Ele não vai poder te guiar para onde você deve seguir, para onde você deve caminhar. Então o problema das pessoas em Lucas aqui é que eles sabiam a palavra, sabiam reconhecer ao Senhor, sabiam chamá-lo de Senhor, mas o problema é que o título de senhorio do Senhor estava somente na boca deles, não havia alcançado o coração. Vocês estão ligados? Melhorzinho. Tá. Então, depois que Ezequiel recebe a palavra, Deus o envia. Mas o envio dele teve uma característica muito diferente daquilo que nós gostaríamos de ouvir. Porque ele não fala a Ezequiel, vai, porque todo mundo vai receber a palavra de boa. Mas ele fala que era um povo difícil, era um povo rebelde, um povo que não daria ouvidos a ele. E isso significa que a fidelidade de Ezequiel, ela não dependia do poder da ação, da reação das pessoas. Então, o sucesso do ministério de Ezequiel, ele não estava sendo medido na quantidade de respostas que ele teria naquela missão dele, mas porque ele tinha fidelidade ao Senhor, porque ele estava entregando a mensagem que Deus havia confiado a ele. Ele estava confiando no Senhor, ele estava obedecendo a ordenança dele. Então, esse era o sucesso do ministério de Ezequiel. A responsabilidade dele, a responsabilidade do profeta era obedecer. E o resultado só pertencia ao Senhor. Isso confronta muito a nós, porque nós somos treinados para medir valores em respostas. Nós somos olhadores de números, de visualizações, de curtidas, reconhecimento, quantidade, aprovação. E sem perceber, nós começamos a aplicar isso na nossa lógica no reino de Deus. Onde, ao servir, eu só vou servir se tiver alguém olhando para mim. Eu só vou cantar se tiver realmente alguém me validando ali. Ninguém reconheceu os meus esforços. Se eu não estiver lá no púlpito, será que Deus realmente está me usando? Se ninguém me aplaudir, será que eu ainda vou permanecer obedecendo a Ele? Então, Ezequiel, ele vai nos ensinar que a obediência, ela não deixa de ser obediência só porque ninguém aplaudiu a gente, porque ninguém validou o que nós estamos fazendo. Porque nós podemos estar fazendo a coisa certa, nós podemos estar falando sobre o Evangelho, mas há pessoas que nem vão ligar para nós. Pessoas que nem irão querer ouvir o que nós estamos falando. Podemos escolher santidade e ainda sermos chamados de exagerados. Nós podemos escolher ser fiéis ao Senhor e ninguém perceber isso. Podemos escolher esperar em uma geração que não entende o significado mais do casamento, da união entre mulher e homem, e ainda ser chamados de antiquados, ser chamados de bregas. Podemos obedecer e não ver imediatamente aquilo que nós imaginávamos. É sobre o servir sem esperar algo em troca. Servir só porque nós amamos ao nosso Senhor. E a pergunta é, se nosso sim continua sendo sim, quando obedecer,
começa a custar alguma coisa? Será que se ao servirmos, para nós servirmos, tem que custar alguma coisa? Precisa de pessoas ali validando o que você está fazendo para servir ao seu Senhor? Então, Deus, Ele não quer somente usar você, mas Ele quer transformar o seu caráter com o caráter de Cristo. E talvez também precisemos ajustar a nossa maneira como nós pensamos no nosso chamado. Nós falamos muito em quero ser usado por Deus. E não existe problema em desejar servir. Mas existe algo muito maior do que ser útil para Deus. É ser parecido com Ele, ser parecido com Cristo. Romanos 8:29 fala: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Romanos 8:29, ele fala que o propósito de Deus é nos formar à imagem e semelhança do Filho dele. Então, o objetivo final de Deus não é simplesmente produzir ministros eficientes, mas é produzir filhos semelhantes a Jesus. Que legal. Me perdi. Então, a maturidade cristã, ela envolve um relacionamento maduro, em que nós adoramos ao nosso Deus, confiamos em nosso Deus, e nós o amamos e nós obedecemos a Ele. Eu vou dar uma pulada, porque já está muito grande. Vamos falar do sim perfeito aqui. Para que possamos entender o sim perfeito para o nosso Deus, vamos olhar para Jesus quando ele vai para o Getsemane orar e fala com o Pai. Aí vocês abrem lá em Lucas 22:42. Amém? Vocês acharam? Vamos lá. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então, existe um momento no ministério de Jesus em que a questão da vontade, ela aparece de maneira absolutamente profunda. Na noite anterior de cruz, ele vai até o Getsemane e sabia que o que estava diante dele. Ele sabia que ele seria traído, ele sabia que ele seria abandonado, ele sabia que ele seria humilhado e crucificado. Mas que ele estava carregando um peso e que ele precisava enfrentar aquilo. Então, ele ora ao Senhor e pede para que, se fosse da vontade dele, que o Senhor tirasse isso dele. Que Deus fizesse a vontade dele sobre a vida dele. Mas ele estava com medo, ele estava com medo do que viria por vir. Mesmo que ele sabia do que iria acontecer. Mas ele disse sim, mesmo com medo. Ele seguiu as ordenanças do pai dele, mesmo com medo. E aqui está o sim perfeito, porque nenhum de nós conseguiu dar de maneira perfeita assim. Em Filipenses 2 fala que tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, o sim perfeito é a obediência. O sim perfeito é nós permanecermos no Senhor e obedientes naquilo que Ele nos ordenou. Então nós precisamos entender que Jesus, Ele não foi somente para a cruz para nos deixar um exemplo bonito de obediência. Ele foi para a cruz como o nosso Salvador.
Ele foi o filho perfeito, obediente, morreu por filhos rebeldes. Cristo tomou sobre si a culpa de pessoas como nós, pessoas que muitas vezes preferem suas próprias vontades do que as vontades do Senhor. Então ele morreu pelo nosso orgulho, ele morreu pela nossa resistência, pelas nossas más escolhas e pelas vezes em que nós conhecíamos a palavra deliberadamente e escolhemos outras coisas. Nós escolhemos não seguir as leis de Deus. Ele morreu por nós, pessoas falhas e pecadoras. Mas a graça do Senhor que nos perdoa, ela também nos transforma. E aqui em Ezequiel, volta de maneira linda. Ezequiel 36, ele fala: e eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos. Guardem e observem os meus juízos. Então Deus faz uma promessa de que Ele traria a transformação. De que o Espírito Santo dEle habitaria em nós e traria a transformação e a renovação que nós precisávamos para nós permanecermos nele. E aí, chegando na conclusão, o pessoal, se quiser, pode subir. Até onde vai o nosso sim? E a nossa reflexão é: talvez o Senhor tenha te chamado para algo há muito tempo. Talvez o Senhor tenha grandes planos e Ele já tenha até te mostrado isso. Mas você tem negociado com migalhas que o pecado tem colocado na sua frente, em vez de realmente viver da abundância do Senhor. O Kaique falou sobre isso. Que nós estamos negociando com migalhas que o inimigo nos proporciona, em vez de nós nos contentarmos com o banquete que o Senhor nos dá. Então nós estamos rejeitando de nos assentarmos à mesa para viver coisas temporárias, coisas que são passageiras, coisas que não nos preenchem de verdade. E aí nós precisamos refletir sobre isso. Até onde está indo o nosso sim com o Senhor? Até quando nós iremos postergar aquilo que Ele tem nos chamado para fazer e viver?